Olá, investidores, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Professora Investidora. Bom, a semana foi agitada, né? Corte da Selic, todo mundo falando a respeito desse assunto, não poderia deixar de ser diferente. Eu pensei até em não falar nada sobre, mas é um tema muito importante, que impacta a nossa vida, nossos investimentos e também porque, né, pessoal, o primeiro vídeo do nosso canal foi sobre o corte da Selic, tá lá, é o primeirão, quando a Selic passou de 4,25% para 3,75%, né? Só que isso já é passado. E eu não poderia deixar de estar aqui falando sobre esse assunto com vocês. Bom, então o vídeo sobre Tesouro Direto vai ficar para depois mesmo. Se você estiver chegando novo, ó, já ativa o sininho da notificação. E galera do canal, ao final do vídeo, ó, likes. Vamos fazer uma campanha de likes aí. Bom, o Copom decidiu ontem, dia 6 de maio, né? Cortar 0,75 percentual da taxa Selic, que estava em 3,75 e que agora está em 3% ao ano, a menor da história do Brasil, né? Lembrando que a taxa Selic, pessoal, é a taxa básica de juros da nossa economia. Bom, e por que o governo fez isso, né, pessoal? Por que o Banco Central decidiu por cortar assim, né, tão fortemente a taxa Selic? Bom, essa taxa ela é usada como um instrumento, né, para controlar a inflação e para estimular o consumo. Então, quando o governo aumenta a taxa Selic, ele está tentando diminuir a inflação, para quando a inflação está assim muito alta, né, derrubando os preços e o consumo. E quando ele baixa a taxa Selic, ele está tentando o quê? Estimular o consumo, né, gente? E aí a gente tem uma maior oferta de créditos, de empréstimos, e aí todo mundo quer financiar o seu carro, a sua casa, o seu empreendimento. Ontem até um amigo meu fez uma pergunta a respeito disso, né? E eu falei, olha, é bacana porque você vai pagar um juros menor. Só que assim, se for um financiamento para muitos anos, a taxa Selic está assim hoje, né? Daqui a 3 meses, né, os meses vão passando, vão tendo novas reuniões do Copom e a gente não sabe como é que essa taxa Selic vai ficar. A gente sabe aí que os especialistas dizem que pode ter um novo corte para 2,75, não sei. Mas essa taxa, ao longo dos anos, ela deve subir até porque a inflação não vai ficar baixinha assim por tanto tempo, né, gente? Por anos e anos, a gente não sabe. Então, a sua dívida ela pode ser recalculada se a taxa Selic voltar a subir, ok? Então, prestem bastante atenção nisso. Bom, com esse novo corte, né, todos os nossos investimentos aí ligados ao CDI, até porque o CDI está intimamente ligado com a taxa Selic, né, com a Selic Over, que era, se não me engano, de 3,65%, agora o CDI está em 2,9%. Então, aqueles investimentos que rendem 100% do CDI, 95% do CDI, vão render menos, com certeza, né? Bom, só aqueles títulos pré-fixados que já tem uma taxa definida no momento da compra, por exemplo, 6% ao ano, é aquilo que vai render sobre o que você investiu. Esses aí vão continuar no mesmo patamar, né? Não vão ter aí um prejuízo da sua rentabilidade. Bom, falar de poupança aqui, Tesouro Selic. A poupança, ela, pela regra nova, ela rende 70% da Selic. E agora a Selic em 3%, 70% de 3%, que dá 2,1% ao ano, pessoal. É realmente muito pouco. Só que a inflação está bem baixinha por conta da crise de saúde, né? As pessoas estão consumindo menos, já falamos disso aqui no canal várias vezes. Então, essa inflação está baixinha e o Boletim Focus deu até uma previsão de uma inflação de 1,97 nesse ano. Então, você ainda consegue ter um ganho real com a poupança aí, né, pessoal, de 0,13%. Isso quer dizer que seu dinheiro não está desvalorizando, né? Você não está tendo aí um prejuízo, né, em termos de poder de compra, porque se a inflação tivesse maior, aí sim você ia perder o seu poder de compra. Falar do Tesouro Selic, então. O Tesouro Selic, já descontando o imposto e a taxa B3, ele está
rendendo aí 2,27%. E o ganho real em relação à inflação é de 0,27%. Bom, pessoal, a intenção com esse corte na taxa Selic, né? Que a gente fica assim, poxa, mas por que um corte tão grande? Enfim, é realmente, pessoal, fomentar a economia, aumentar o consumo, baratear o capital de giro para as empresas, né? E dessa forma, as empresas que têm lá os seus financiamentos, seus empréstimos, todas elas acabam tendo um lucro recorrente maior, né? E aí elas aumentam ali a base produtiva do PIB, do Produto Interno Bruto. E dessa forma, aquecendo a economia, novos empregos são gerados, porque você precisa aumentar a produção, né? E aí a gente diminuir essa recessão toda que a gente está vivendo. Então agora, mais do que nunca, pessoal, é imprescindível a gente planejar, organizar os gastos. Quanto eu gasto por semana? Quanto eu gasto no mês? Né? Então eu preciso, para o que eu ganho, eu preciso diminuir os meus gastos. Até para eu conseguir investir, montar minha reserva de emergência, não é? Pensar em empreender, para a gente conseguir aí ter uma rentabilidade maior realmente, né? Montar um patrimônio, não é? Então, pessoal, conhecer o seu perfil de investidor, se conhecer é muito importante. Porque aquilo que a gente é investindo, né, reflete muito da nossa personalidade. Então, eu sei que a renda fixa está rendendo pouco, não é? Mas se você já tem a sua reserva ali, você quer migrar uma parte, uma porcentagem para a renda variável, conheça primeiro o seu perfil de investidor. Você é conservador? É moderado? É mais arrojado? Não tem muita certeza disso? Então, o que os especialistas falam? Vá aos poucos, né? Você separa ali uma porcentagem menor para estar levando para renda variável. Estude sobre os produtos da renda variável. De repente, começar com fundo, né? Você ter alguém ali gerindo, né, o seu investimento, seja um fundo multimercado, um fundo de ações, né? Não começar direto de repente nas ações, se você não conhece muito. Os fundos imobiliários, que tem uma volatilidade um pouco menor, não é? Então, assim, define os seus objetivos. Você quer investir para o curto prazo ou é para o médio e longo prazo, né? Você tem condição de colocar ali um valor, investir e esperar aquilo frutificar, não é? Então, assim, a gente precisa conhecer isso realmente, porque de repente a gente coloca o nosso dinheiro lá e tem uma queda, né? E aí você vê o seu dinheiro ali, nossa, diminuiu 1/3. Poxa, eu coloquei X, tem Y, aí a pessoa vai lá e resgata com prejuízo. Mas ali, na verdade, por exemplo, uma ação, ela está sendo precificada por aquele valor. Daqui a pouco, né, daqui a não sei quanto tempo, pode subir de novo, e a tendência é subir, valorizar. E aí você vendeu com prejuízo, isso não é bacana, ok, pessoal? Então, os especialistas estão aconselhando mesmo fazer aportes fracionados aí. Então, e realmente com bastante cautela aí em relação, né, a essa questão aí do migrar para a renda variável, né, buscando rentabilidade, o que não é ruim, né, pessoal? Enfim, vamos estudar, conhecer, para a gente poder fazer investimentos conscientes, ok? E estamos aqui para isso também, para ajudar vocês nessa tarefa. Espero que vocês tenham gostado muito. Deixem os comentários, quero muito saber a opinião de vocês aí sobre o corte da Selic, o que vocês acham a respeito, e até o próximo vídeo. Valeu!